Bom, meus irmãos, então, a sinceridade, ela é definida como a expressão externa de sentimentos e pensamentos alinhados com a realidade vivida pela pessoa. A sinceridade, de fato, é essa expressão daquilo que está dentro de nós, por melhor dizer. Então, essa definição, ela tem implícita a ideia de interação com as outras pessoas. A sinceridade, de fato, é algo que se estabelece com o outro, na sua fala, no seu relacionamento. E uma vez que a sinceridade ela é avaliada na medida em que o eu é representado de forma verdadeira e honesta perante o outro, se estabelece assim então o relacionamento. A sinceridade, de fato, é a base do relacionamento. Para que duas pessoas ou mais se relacionem bem, a sinceridade deve ser esse elemento presente. A sinceridade é algo bom, algo que deve haver de fato, mas pode também se transformar em um problema quando ela se acumula sem a devida prudência. Então a sinceridade ela é boa, mas ela precisa ter limites para que ela seja aplicada. Nem toda sinceridade, no seu exagero, ela é benéfica. E o interessante, irmãos, é que esse excesso de franqueza significa falta de autocontrole, quando nós somos sinceros demais. E aí atribui-se uma palavrinha chamada sincericídio. É quando nós matamos com a nossa sinceridade excessiva. E isso, irmãos, nada como ter um bom senso e cuidado para saber como dosar com moderação os ímpetos da franqueza e da sinceridade. Devemos então ser sinceros, mas não a ponto de ferir o outro. Pouca sinceridade é uma coisa perigosa por omitir a verdade dos fatos. Mas, do outro lado, muita sinceridade pode ser absolutamente fatal a qualquer relacionamento. A sinceridade, então, pode ser uma qualidade, mas pode também tornar-se sinônimo de problema e agressividade, deixando marcas de destruição. Observando então esses parâmetros acerca da sinceridade, irmãos, para algumas pessoas a sinceridade pode ser definida como um exagero da verdade, mas a falta dela é a melhor amiga da falsidade. Então, convido então você, que aqui está, meu amado irmão ouvinte, para que nós possamos então conhecer um pouco mais acerca de um dos apóstolos que viveu em sua essência essa sinceridade extremada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 49. Vamos falar sobre o profeta Natanael nesta noite. João capítulo 1, verso 49. Evangelho de João, capítulo 1, verso 49 apenas. Diz assim a palavra de Deus: Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido e santo, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos traz até aqui. Que a Tua palavra, Senhor, possa de fato falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, ela seja aplicada, Senhor, aos nossos corações, Pai. Que seja feita a exposição correta. Que possamos encontrar nela, ó Deus, os ensinamentos que o Senhor reservou para somente aqueles que aqui estão e aqueles que nos assistem pela internet. Foi reservado esta noite para este momento. Obrigado, Senhor, pelas intervenções do Teu Santo Espírito. Que sejamos, ó Deus, abençoados nesta noite mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, dava-se, portanto, um dos momentos marcantes do início da caminhada do profeta Natanael no chamamento extraordinário de Jesus. Era exatamente o momento em que esta expressão deste verso 49 foi dita por Natanael, dizendo uma coisa verdadeira e benéfica e abençoada, um reconhecimento acerca de quem era Jesus. Mas quando nós vamos então dar uma panorâmica neste capítulo, observando então aquilo que está ao redor deste verso,
a gente entende e observa que Jesus, diante de muitas indagações que atribui-se antes a este verso especificamente, há de fato uma fala extremada do apóstolo Natanael, muito antes deste verso aqui. Porque no verso 43, Jesus então diz para Natanael: siga-me. Há o chamado da vida de Natanael para acompanhar Jesus. Natanael, por sua vez, sabia que aquele de fato era Jesus, o Messias. De fato estava acontecendo ali aquele encontro primeiro da vida do apóstolo com o Senhor Jesus. Mas observe bem que Natanael, ele era alguém diferente dos outros apóstolos, porque ele era de fato aquele que estudava um pouco mais, ele conhecia todos os ensinamentos veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, conhecia bastante acerca da espera que Israel tinha acerca do Messias, e ali se encontrava agora diante dele o verdadeiro Messias, Jesus. Mas é no verso 46 que, em meio a esta sinceridade, de que o entendimento sincero de que Jesus estava diante de Natanael, ele faz uma indagação que ficou marcada no Novo Testamento. No verso 46, Natanael diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Esta indagação foi do profeta Natanael, logo após o chamado de Jesus à vida dele. E aqui, meus irmãos, e se aproximando de Jesus com Filipe, que era muito amigo dele, o outro profeta, aliás, o outro apóstolo que estava com Natanael, Jesus então disse: eis aí o verdadeiro israelita, em que não se existe fingimento algum. Porque esta indagação, quando Natanael faz em relação a Jesus, eles estão distantes debaixo de uma figueira. E Jesus, como de fato conhece o profundo e o escondido do coração, viu o que foi que Natanael falou, de forma preconceituosa, no excesso da sua sinceridade com Filipe apenas. Jesus viu e disse: eis aí um verdadeiro israelita. Ou seja, Jesus reconhece que de fato ele não tem fingimento algum, e ele foi muito sincero na sua colocação, muito embora ele expressou o seu preconceito acerca de Jesus e da cidade de Nazaré. Natanael perguntou a Jesus: e de onde o Senhor me conhece? E Jesus então responde para ele, versículos mais adiante. Jesus respondeu: desde quando Filipe te chamou e você vinha e estava debaixo lá da figueira, eu já te via. Então Jesus disse: o que você falou lá, eu sei o que você disse. Eu entendi o que você quis dizer. Eu li o seu entendimento, o seu coração. E assim, irmãos, Natanael exclamou dizendo: mestre. Agora sim, ele diz: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor e Rei de Israel. Jesus respondeu, irmãos, com uma pergunta retórica, logo após o verso 46. Você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Essa foi a pergunta de Jesus, versos adiante do 46, daquele que nós lemos. Pois digo a você que coisas maiores do que essas você verá. O Senhor quis, irmãos, dar uma demonstração de poder em combater o preconceito que existia nas palavras sinceras do profeta, aliás, do apóstolo Natanael. O preconceito, irmãos, de fato, é sempre uma má ideia, mas sinceridade nós acostumamos a associar a coisas boas. Porém, devemos atentar que ser sincero não é o mesmo que estar certo, e nem é positivo, nem sempre. Por vários motivos, irmãos, as pessoas podem estar sinceramente erradas, ou seja, acreditam de fato em algo, mas aquilo que acreditam é falso. Parece-me que o sentimento do coração de Natanael passou um pouco em um lapso deste tipo de entendimento. Sabia ele que era o Messias, mas em seu coração, antes de falar com Jesus e de Jesus demonstrar a sua onisciência daquilo que ele disse distante do Senhor Jesus, o preconceito então, ele é combatido pelo poder do Senhor aqui. Natanael, ele acreditava no que tinha aprendido correto, pois há um versículo em João capítulo 7, 52, de que a Galileia não se levantava profeta, era uma afirmativa preconceituosa, e ele cresceu entendendo isso e crendo nisso.
mesmo sabendo que era Jesus, que vinha da Galileia, agora ele estava ali em dúvida. Bom, tudo bem, é o Messias, mas e da Galileia vem alguma coisa boa? De Nazaré vem, que é da região da Galileia, será que de lá sai alguma coisa boa? Então, é exatamente, irmãos, neste foco central que nós queremos hoje refletir acerca do poder de Deus em demonstrar o abatimento deste sentimento de preconceito quanto à sua pessoa e quanto à terra de Nazaré. E por assim dizer, aquilo que nós muitas vezes fazemos, prejulgamos pessoas sem conhecê-las primeiro. Natanael, ele agiu dessa forma. Antes de conhecer Jesus de fato, de viver com ele, Jesus foi taxado por Natanael num questionamento se de fato, de onde ele vinha, saía alguma coisa que prestasse. E assim, irmãos, muitas vezes somos nós mesmos que agimos como Natanael. Nós às vezes compramos uma imagem de distante, sem primeiro conhecer a pessoa que é alvo de um relacionamento, por sinal. E nós temos que ter cuidado, porque Jesus ele vai dar as demonstrações nesta narrativa de hoje, de como de fato devemos ser, e como Natanael foi transformado, e na sua transformação, o que ele fez na sua trajetória ministerial na terra, e como de fato foi o final da vida deste homem, transformado de preconceituoso e de um extremo sincero para alguém amoroso e firmado com suas convicções no Evangelho, foi até o final, até a sua morte, defendendo o Evangelho e pregando para pessoas, independente de onde elas eram ou de onde elas poderiam vir. Observe então, irmãos, precisamos ser sinceros em nossa fé, é bem verdade, mas devemos saber em que é que ela se baseia. E isto é algo importante que nós não podemos abrir mão disso. De fato, esta sinceridade no nosso coração precisa existir. E aí sim, de forma extremada, eu preciso ser um crente, mas eu preciso saber em que é que a minha fé está firmada, em que se sustenta a minha fé. Eu creio em que de verdade, independente de qualquer coisa, livre de qualquer sincericídio ou livre de qualquer preconceito. Em que é que eu tenho crido? Minha fé se baseia em quê? Nossa fé, irmãos, precisa estar firmada em Jesus Cristo, na sua palavra, amém? Naquilo que ele estabeleceu como revelação para a nossa vida. Natanael, irmãos, olhando para o verso 49, ele foi dominado pela irresistível convicção de que ali estava diante dele, diante daquela declaração que Jesus fez, dizendo que tinha visto o que ele falou lá debaixo da figueira. De fato, ele ficou ali parado diante do Senhor Jesus, e eu posso imaginar que ele ficou ali espantado, pois ele não sabia que diante dele ali estava o esquadrinhador de corações, dotado de extraordinário poder e com o direito de chamá-lo a segui-lo. E assim, irmãos, notamos que a mesma sinceridade que usou para rejeitar Jesus pelo seu próprio preconceito, Natanael ele usou depois, agora aqui, para exaltar a Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro Rei de Israel. Foi esse, irmãos, o momento em que Jesus coloca no chão a sinceridade em excesso e o preconceito de Natanael quanto a Nazaré e quanto à sua pessoa. Nazaré é aquela pequena vila, uma cidade sem expressão alguma, uma cidade fragilizada de nomes renomados, de pessoas renomadas. Mas foi de lá mesmo, daquele lugar simples, que saiu Jesus da barriga de Maria, não é? E daquela família que foi usada por Deus para que o verbo se fizesse carne. Observe que Natanael ele foi sincero em sua confissão. Suas palavras agora estão cheias de reverência e de sinceridade. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Para um verdadeiro israelita, chamar Jesus de Rei de Israel significava estar reconhecendo que aquele era de fato o prometido, anunciado por Moisés e pelos profetas. Era de fato o descendente de Davi, o verdadeiro Messias. Mas, meus irmãos, quando Natanael ele
diz esta expressão convicta de que ali de fato estava o Messias, precisou de fato de Deus, do Senhor Jesus intervir naquele relacionamento inicial. A pergunta retórica de Jesus logo em seguida foi para destroná-lo de seu preconceito. Você está dizendo que crê em mim por conta da minha onisciência, não é? Ou seja, eu precisei dar demonstração de quem eu era para que você pudesse acreditar em mim. Natanael, apesar de crer, Natanael tinha o seu coração endurecido de preconceito e de dúvidas, de questionamentos. É como muitas pessoas, e para acreditar que foi Jesus que operou um milagre da salvação na vida, precisa de ter provas comprovadas. São pessoas que mesmo lendo as Escrituras têm dúvidas. São pessoas que a palavra de Deus não é suficiente para crer. E era preciso então Jesus vir em um sonho. Preciso vir de uma forma sobrenatural para que a pessoa acredite. E nesta embarcação, muitos se esvaem na sua fé, de não crer na palavra de Deus. Quantos templos hoje no Brasil e no mundo estão abarrotados de pessoas, porque diante dele existem pessoas que dizendo, eis que te digo, e não é Deus dizendo nada, é só enganação, e as pessoas estão acreditando, e as pessoas estão em busca desses movimentos, estão em busca daquilo que o profeta está dizendo, e não se curva humildemente à autoridade da palavra. Natanael, irmãos, é o retrato de muitas pessoas que são preconceituosas acerca da própria palavra de Deus, que lê, entende, mas duvida, que lê, entende, mas que não se curva a estas verdades aqui colocadas. Isso, irmãos, é de fato trágico. Então Jesus, logo em seguida, da declaração que de fato tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, ele só disse isso porque Jesus demonstrou para ele soberanamente e sobrenaturalmente que de fato o Senhor é onisciente e tinha visto ele, conhecido ele quando ele estava distante na figueira junto com Filipe. Observe, irmãos, que quando Natanael finalmente o chama de Filho de Deus, como Pedro mesmo disse em Mateus 16, quando Jesus então com os seus discípulos pergunta, quem dizem que eu sou? E alguns dizem que tu és Elias, que tu és algum dos profetas. E vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro salta com essa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe, irmãos, que nós encontramos uma correlação muito importante aqui. E assim como esses outros discípulos disseram, os outros apóstolos, é a crença de que Jesus é de fato enviado e revelado, não por carne nem por sangue, não pela cidade ou pela sociologia de Nazaré, não, mas sim pelo Espírito Santo. Observe, irmãos, que aquele momento em que Jesus combate frontalmente as dúvidas do coração de Natanael, naquele momento então em que Jesus confronta ele dizendo, por conta da minha onisciência você agora crê. Pois eu quero te dizer que muitas coisas você vai ver acontecer. É exatamente, irmãos, esse momento, o momento crucial em que a vida de Natanael, ele agora passa por uma transformação. E ele passa agora a olhar as coisas de forma muito macro e esquece um pouco essas minúcias de qual era a cidade, não interessa. Quem está diante de mim é o Deus Todo-Poderoso. Quem está diante de mim agora é o Rei dos Reis. Agora eu estou entendendo. E meus amados, observe, queridos, que para um judeu chamar Jesus de Filho de Deus implicava em assumir a divindade de Deus, reconhecimento. E Natanael, ele não hesitou em fazer tal afirmação com tanta convicção, mesmo para que por isso Jesus precisou mostrar a sua onisciência. Diferente, irmãos, de Pedro, que simplesmente creu. Jesus não precisou fazer nada naquele momento em que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus apenas perguntou a ele,
De tal forma que logo em seguida, quando Pedro reconhece isso, ele disse: e eu te digo que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Observe a diferença de Natanael para o apóstolo Pedro. Pedro creu veementemente que era de fato Jesus o Messias. Natanael precisou de um ato poderoso de onisciência da parte do Senhor para que ele pudesse crer, por conta de preconceito e por conta do seu excesso de sinceridade. Observe, irmãos, que assim como Natanael e Pedro, nós devemos reconhecer de fato quem é Jesus e com sinceridade e fé adorarmos a Ele como Filho de Deus, o Verbo que de fato se fez carne. E aqui é um convite para que nós deixemos toda e qualquer incredulidade e possamos de fato reconhecer quem é o homenageado das noites que se encontram aqui quando nós nos ajuntamos. Jesus, de fato, irmãos, é o Senhor dos senhores, é o nosso Salvador. E olhando, irmãos, especificamente para Natanael, logo depois deste momento inicial de sua trajetória, mesmo com essa dificuldade que agora foi transformada por uma intervenção do próprio Cristo, Natanael agora, companheiro mais chegado de Filipe, na sua caminhada de amizade, que nós não sabemos se esse relacionamento anterior era comercial, da pescaria, se era algo voltado à família ou amigos, enfim. Mas Natanael segue o apostolado, ouvindo o chamamento do Senhor Jesus junto com Filipe nessa trajetória. Os evangelhos sinóticos, que são os Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos, eles não contêm detalhes sobre a origem, sobre o caráter ou a personalidade do profeta, do apóstolo Natanael. Não apresentam. Na verdade, cada um deles o menciona apenas na relação, na lista dos apóstolos, mas não fala nada sobre ele, não fala nada sobre a vida dele. O Evangelho de João, então, é o único livro que mostra em apenas 2 passagens sobre Natanael. A primeira é no capítulo 1, que é esse exatamente em que nós lemos. Traz o retrato do chamamento, da dificuldade de crer que de fato é Jesus e do confronto pelo poder da onisciência do Senhor em provar que ele de fato era Jesus, o Messias. A outra passagem que nós encontramos é no capítulo 21 do livro de João, no verso 2, onde indica-se que ele foi um dos que voltou da Galileia e foi pescar com Pedro depois que o Senhor Jesus, ele sobe aos céus. E ali fala-se então rapidamente que depois da ascensão de Cristo, ele agora retorna para a pescaria, para a sua atividade laboral normal. Praticamente, irmãos, tudo que sabemos sobre Natanael vem do que João relata sobre o seu chamado e sobre alguns momentos assim. Mas de acordo, irmãos, com o verso 45 do capítulo 1, Filipe encontrou Natanael. Obviamente que eram achegados um ao outro, e fica claro que Filipe era próximo de Natanael, e isso fez com que Natanael fosse levado até o Senhor Jesus, porque Filipe sabia do interesse que Natanael tinha de conhecer de fato o anunciado dos profetas. Assim, irmãos, mais que depressa, ele foi atrás de Natanael. Filipe agora traz ele e leva e apresenta a Jesus, naquele momento que antecede o verso 46. Natanael, irmãos, de fato, ele tinha muito amor pela Escritura. Ele conhecia de fato, ele conhecia momentos que foram narrados nas Escrituras. E um dos fatos marcantes sobre Natanael fica evidente na maneira em que Filipe anunciou que havia encontrado o Messias. Ele disse: Filipe encontrou, e Natanael disse: achamos aquele a quem Moisés escrevera na lei e a quem se referia os profetas. Está em João 1,45. Obviamente, irmãos, a verdade das Escrituras era algo importante na vida de Natanael. Ele era uma pessoa diferente dos demais apóstolos. Ele gostava de ler, ele gostava de conhecer a Escritura da época. Ele gostava de adentrar no conhecimento. Ele era aquele que conhecia toda a narrativa profética da Escritura.
que falava e que apontava para Cristo, para o Messias. De fato, esse apóstolo, ele era conhecido no meio dos amigos e de muitos, que era aquela pessoa que conhecia minuciosamente tudo o que foi anunciado acerca do Messias. Natanael conhecia, irmãos, as profecias, possuía interesse pelo cumprimento da profecia do Antigo Testamento. É interessante, irmãos, observar que Natanael e os outros apóstolos estavam sendo atraídos pelo Espírito Santo, de forma soberana. Esses 12 homens que foram chamados por Cristo já tinham sido inicialmente alcançados pelo Espírito Santo, bem antes do encontro deles com Jesus. É bem verdade que isso se confirma em todos os relatos que nós encontramos. O coração deles já se encontravam abertos para a verdade, e eles tinham ansiedade, positivamente falando, conhecida. Eram sinceros em seu amor a Deus e em seu desejo de conhecer e receber o Messias. De fato, irmãos, aqueles que nos visitam aqui sempre na igreja, nós podemos entender, irmãos, que se de fato estão vindo com o objetivo de conhecer e de viver a palavra de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida que o Espírito Santo tem intervido nos corações e tem inclinado essas pessoas a virem até aqui. Mas é bem verdade que existem pessoas que vêm por outros interesses, que não é o interesse da palavra de Deus. Esses serão apenas como a semente do semeador, que o semeador joga a semente, e a semente ela ficará apenas entre pedregulhos ou espinhos, que a sufocarão, e a semente logo morrerá. Mas observamos aqui, irmãos, que no coração de cada apóstolo havia de fato uma intervenção do Espírito Santo em trazê-los para Cristo. Eles estavam aguardando. Quando o Senhor disse: vem, segue-me, não houve insistência para que eles viessem a Cristo. Jesus não ficou dizendo: me dê uma chance, eu estou chamando você, por favor, venha. Em momento algum nós encontramos essas narrativas que se fazem hoje em muitas igrejas, a apelação para que alguém se curve ao poder do Senhor Jesus. Aqui é de fato diferente. Esses homens parecia que já estavam programados para aquele encontro com Jesus, de forma, irmãos, irresistível. O chamamento extraordinário do Senhor Jesus aconteceu na vida desses homens, mesmo com todas essas fragilidades de caráter e fragilidades de intenção. Olhando então, irmãos, para de fato Natanael, mesmo ele sendo esse conhecedor, sendo sincero, mesmo com seu preconceito, mesmo sendo essa pessoa culta, que gostava de ler, de buscar o conhecimento, mas ele era humano. Em vez de dizer: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, ele poderia ter dito, de acordo com o que li no Antigo Testamento, do profeta Miqueias, lá no capítulo 5, verso 2, diz de fato que o Messias virá de Belém, da região da Galileia. Ele sabia desse texto aqui, ele conhecia, mas mesmo assim ele duvidou. Foi o que nós falamos agora há pouco. Lemos a palavra, mas temos dificuldade em acreditar. Conhecemos a palavra, mas temos dificuldade de colocar em prática. Natanael, um bom leitor, um bom conhecedor do Antigo Testamento, ele sabia que em Miqueias, no capítulo 5, verso 2, afirma que o Messias virá da Galileia. Mas mesmo assim ele duvidou. Da Nazaré, será que vem alguma coisa que presta? Alguma coisa boa? Ele era humano. Ele poderia ter dito: mas Filipe, o Messias é indicado pelos profetas que ele estará em Jerusalém, e lá ele ficará. Independente de onde ele virá, ele estará em Jerusalém, ele é o Rei dos Reis. Contudo, do fundo de seu preconceito, vem as palavras que escolheu para se tratar de uma objeção bíblica ou racional. Baseava-se, irmãos, na pura emoção e intolerância de seu coração. Ele não ia com a cara de Nazaré e duvidou de que Jesus de fato era o Messias. Às vezes nós somos assim. Às vezes a gente deduz pelo que a gente vê de longe, e a gente não se dá
a oportunidade de poder se aproximar, conhecer, ver, entender e de fato ter um posicionamento. Nazaré, irmãos, de fato era uma cidade feia, uma cidade desajeitada, uma cidade que não atraía nenhum olhar cultural, que não tinha nenhuma produção cortês acerca do seu conhecimento ou que pudesse colocá-la em um lugar de destaque. Nós vemos aqui mais uma vez, nesta narrativa, neste preconceito de Natanael, prévio, o cumprimento de 1 Coríntios capítulo 1 e verso 27, que Deus, Ele se compraz de usar as coisas comuns, frágeis e humildes deste mundo para confundir as sábias e as poderosas. Falando, irmãos, no preconceito, não há nada de belo nele, no preconceito. E as generalizações baseadas em um sentimento de superioridade e não em fatos podem ser espiritualmente enfraquecidas. O preconceito, irmãos, separa muitas pessoas da verdade. Observe que uma certa vez os apóstolos, eles expressaram uma ira contra Samaria. Preconceito de que Samaria não precisava ouvir o Evangelho. Se não fosse a intervenção do Senhor Jesus, teria sido colocada fora do mapa do alcance do Evangelho. Preconceito, de fato, irmãos, é algo tenebroso, é algo terrível. Os fariseus, observe que eles escarneceram de Nicodemos, dizendo: dá-se acaso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Observe, irmãos, que zombaram de Jesus por ser filho de José. Você, filho do carpinteiro, é o Messias prometido lá no Antigo Testamento? Está de brincadeira. É mais ou menos assim. E havia esse preconceito, irmãos. É parecido com aquele quando a pessoa conhecia-nos lá atrás, e agora nos vê de uma forma transformada e dizer: você, aquele, agora está dando de santo? E aí começa a zombaria, começa então um comportamento tenebroso e destrutível. Observe que Jesus, ele não tinha honra nem mesmo na sua própria terra, irmãos. Lucas 4:24 nos aponta isso, pois ele não passava de um mero filho de um carpinteiro. Observe, irmãos, que na sinagoga em Nazaré, a sinagoga onde Jesus vivia, ele não era recebido de bom grado. E uma certa vez, no único depoimento que Jesus foi fazer lá, na única expressão de sua palavra, na pregação lá, na sua sinagoga onde ele fazia parte, houve uma ira generalizada. E as pessoas da sinagoga queriam levar Jesus para um lugar alto, para ser jogado lá de cima. Observe, irmãos, que o preconceito distorceu a visão sobre o Messias. E vários tipos de preconceitos fecham os ouvidos dos seres humanos para o Evangelho, como algo racial, social, religioso ou até mesmo intelectual. Para muitos, crentes são alucinados. Para muitos, crentes é gentinha. Para muitos, crentes não sabe o que está dizendo. Para muitos, crentes é o resto da sociedade. Por isso, irmãos, que a nossa mensagem é loucura para essas pessoas, para o mundo. Precisamos de fato, queridos, conhecer bem a palavra para poder defender bem a nossa fé. Precisamos, diante de tudo isso, sermos o melhor onde nós estamos. Precisamos ser o melhor universitário. Precisamos ser o melhor que se envolve nas relações. Precisamos ser exemplo a ser seguido, para que de fato nós possamos expressar a excelência do que é a mensagem do Evangelho sendo vivida através da nossa própria vida. Natanael, irmãos, vivia numa sociedade com disposição preconceituosa em todos os momentos. Na verdade, todos os pecadores têm essa propensão. Nós fazemos comentários às vezes preconceituosos, irmãos, e isso é um fato muitas vezes. Tiramos conclusões precipitadas sobre indivíduos
E na nossa sinceridade extremada, ferimos muito mais do que construímos algo. E de fato, por trás dessa sinceridade extremada, não tem nada de bom, tem um preconceito estabelecido. E é exatamente esse quadro que se apresenta para nós, tratando hoje não muito de coisas miraculosas, mas na vida de um homem que viveu de fato isso incutido em seu coração e foi combatido por Jesus. E este mesmo combate a este tipo de prática, o Senhor continua a reprovar nas nossas vidas. Olhando então para isso, irmãos, finalmente seu preconceito não foi forte o suficiente para impedi-lo de chegar a Jesus. Respondeu-lhe Filipe: vem e vê se vem alguma coisa boa de Nazaré. O verso em seguida diz: vem e vê. Ou seja, essa é a forma correta de lidar com o preconceituoso, é confrontá-lo com os fatos, é confrontá-lo com aquilo que de fato acontece. O preconceito, irmãos, ele é subjetivo, baseia-se em sentimento, não reflete necessariamente a realidade das questões vividas. Assim, o remédio para o preconceituoso é ver com honestidade uma realidade objetiva, como a que Filipe disse: vem e vê, observe, venha conhecê-lo, venha primeiro vê-lo, chegue para perto, vamos lá onde ele está. E Natanael foi. Finalmente, irmão, seu entendimento preconceituoso não era tão poderoso quanto o seu coração em buscar a verdade. Ele queria de fato conhecer, mesmo sendo preconceituoso. Sua sinceridade de coração, encontramos aqui um aspecto muito importante do caráter de Natanael e expressado pelos lábios de Jesus. O mestre, ele já conhecia Natanael. O mestre, ele já nos conhece, ele já nos conhecia. Ele sabia a verdade de cada um de nós. Ele sabia o que de fato estava dentro de nós e o que está nesse exato momento. Jesus, ao falar para ele, não precisava, irmãos, de nenhum testemunho a respeito daquele homem, porque Jesus é o esquadrinhador de corações. De fato, Jesus é o mesmo Deus que foi falado pelo salmista, quando disse que antes que a minha palavra chegue à boca, o Senhor já conhece toda. De fato, Natanael, Jesus não precisava de ninguém para falar sobre aquele apóstolo, sobre as suas debilidades. E nós, como humanos, mais uma vez, poderíamos dizer: o Senhor vai confiar nesse rapaz aí para ser apóstolo do Senhor? Preconceituoso desse jeito? Como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai adotar alguém no colégio apostólico para representar o Evangelho quando o Senhor partir daqui? O Senhor tem certeza disso, Senhor? Humanamente falando, nós poderíamos muito bem apontar. Os outros eram rudes e ignorantes, mas esse, o Senhor vai confiar nessa pessoa? Será que de fato ele vai dar conta de poder, diante dos confrontos e das dúvidas, ele se estabelecer como uma estaca firmada e forte? Como humanos nós poderíamos deduzir desta forma, mas Jesus conhecia profundamente o que havia de fato no seu coração. O poder do Senhor Jesus, irmãos, transformou o coração daquele homem. E apesar do amor de Natanael pelo Deus dos profetas e seu desejo de ver o Messias de fato fosse algo verdadeiro e ansiado, esperado, o seu coração tornou-se sincero, e agora sem malícia, e agora sem preconceito. Natanael teve uma trajetória que é falada na narrativa da igreja primitiva por Eusébio de Antioquia, um dos historiadores daquela época. Flávio Joséfo também, outro historiador importante da época, que falou muitas coisas que estão fora do escrito das Escrituras, mas que tem peso de verdade. E este homem, ele foi um homem, irmãos, amoroso, que pregou o Evangelho em muitos lugares, indistintamente, entendendo que o poder de Deus transformou a sua forma de ver, de olhar,
E a sua sinceridade virou uma sinceridade agora amorosa, e não uma sinceridade extremada para ferir as pessoas, para machucar alguém, para poder atingir aos outros. E assim, irmãos, registros da igreja primitiva. Eu queria trazer para concluir a nossa reflexão de hoje. E o pessoal do louvor, vamos vir para cá para cantar um louvor conosco, junto com a gente, com a igreja. Registros da igreja primitiva, irmãos, sugerem que o apóstolo Natanael ministrou na Pérsia e ministrou na Índia e levou o evangelho até a Armênia. Ele foi alguém levantado por Deus para estar na expansão do evangelho em muitos lugares. Observe, irmãos, que não há nenhum registro exato de como ele morreu, devido à distância de onde era Antioquia para essas localidades. Pois ele foi sem data para voltar. Ele foi para desbravar. Ele foi com passagem somente de ida, para que o evangelho fosse pregado e vidas fossem alcançadas. Não sei se a foto está por aí para a gente poder entender aqui algumas coisas, ilustrar. Existem, irmãos, certas tradições na história da igreja, desde Eusébio, quando relata o seu possível martírio. Mas diferente em alguns detalhes de como isso ocorreu. Existe de fato uma afirmativa de que Natanael, estando ainda vivo, ele teve, irmãos, a sua pele arrancada, estando ele vivo. Ele foi pregado numa cruz, mas antes dessa crucificação, como o açougueiro ou o machante de gado, que retira toda a pele do animal, assim foi a morte deste homem de Deus. O homem de Deus que não teve mais dúvidas em seu coração. Um homem de Deus que não tinha mais incredulidade alguma, nem preconceito algum, acerca em quem ele cria. De fato, agora nós encontramos numa foto como essa, que a começar do seu braço ali, ilustrativamente falando, enquanto a sua pele era arrancada, a narrativa bíblica diz que ele continuou firme, sabendo em quem tinha crido durante todo o tempo de sua vida, desde o encontro dele debaixo da figueira, quando Jesus o chamou. E assim, meus irmãos, Natanael foi fiel até o fim de sua vida. Tudo que ele experimentou de Cristo e aquilo que veio a experimentar depois, no nascimento da igreja do Senhor no Novo Testamento, na fundação da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, acabou em tornar a sua fé ainda mais forte, mais consistente. E como, irmãos, tantos outros apóstolos que nós já ministramos aqui acerca deles, nós podemos ver, podemos entender que a fé desses homens era algo extremamente, irmãos, profundo em seus corações. Que todas as limitações apresentadas pelas narrativas bíblicas, de que eram homens que poderiam ter sido descartados, eles foram incluídos pelo poder do Senhor. Eles foram transformados. Eles foram alinhados por uma régua, de que o que prevaleceria era aquilo que João Batista disse lá atrás, que ele cresça e que eu diminua. Que Jesus apareça, mas Jesus nessa época não estava mais aqui. Jesus já tinha de fato subido para os céus.
Mas eles ficaram. E eles podiam muito bem, humanamente falando, ter dito: eu não vou morrer por conta de uma mensagem. Como é que eu vou me dar à morte e o meu próprio corpo? Passar por um negócio desse? Passar por uma aflição dessa por conta de uma mensagem? E meus irmãos, podemos entender, irmãos, claramente o quanto nós precisamos crescer em relação a isso. Porque nós não queremos, irmãos, abrir mão de nada da nossa vida em muitos momentos. Nós não queremos abrir mão, irmãos, daquilo que nós já temos. Eu não estou falando nem da nossa própria vida. Mas quando diz assim, vamos fazer algo para Jesus e requer de nós um sacrifíciozinho, a gente bota 1001 dificuldade. E eu fico olhando, meu Deus, qual é a dificuldade que esses homens, eles colocaram em suas trajetórias. Um homem desse que saiu debaixo das asas da Galileia, daquela região de Israel, e agora ir para a Pérsia, ir para a Índia, lugares distantes geograficamente. Ninguém sabe como esses homens comiam, tomava café, almoçava, jantava. Eles não eram funcionários públicos aposentados que tinham o banco lá para poder tirar o dinheiro e sobreviver. Mas eles foram no cumprimento daquilo que Jesus disse antes de partir: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês precisam ir. E o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Observe, fazendo um paralelo do que esses homens foram em relação ao que nós somos hoje. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma vida de facilidades em relação a isso aqui. Uma vida confortável em relação ao que de fato esses homens viveram, debaixo de perseguição, debaixo de medo, mas também com muita coragem. Esses homens foram até o fim. Nós não queremos, irmãos, abrir mão do nosso tempo, no nosso conforto. A gente não quer abrir mão de esforço. A gente não quer abrir mão, irmãos, de quase nada, mesmo se for para Jesus. E a pergunta que nos indaga: qual é o nível de desprendimento que nós temos tido em nosso coração? De fato, irmãos, nos causa estranheza e espanto, porque parece que tudo que a gente tem, a gente vai levar quando morrer. Parece que o dia da nossa morte será um caixão com muitos andares, que tudo será guardado dentro desses andares, e vai ser aberto uma cratera enorme para que tudo que a gente adquiriu e tem vá dentro disso e a gente leve tudo para o céu desse jeito. É um ledo engano. E aqui, meus irmãos, eu queria enaltecer, em finalizando, a vida dos missionários de hoje, porque eles estão vivos. Missionários que deixaram o conforto da praia, do Eu Amo João Pessoa, né, que mudou agora. Deixou o conforto do ar-condicionado para ir para o sertão, aqui pertinho. Que passam meses comendo o fubazinho, o cuscuzinho de manhã, na hora do almoço, com um feijãozinho, e de noite de novo. Somente para poder estar aconselhando, ajudando, orando, buscando, pregando na praça, sem estrutura às vezes, de um microfone como esse. Que se reúne nas casas e as pessoas olham: isso aí não vale nada. É engano. Jesus está usando como instrumento, num trabalhozinho de formiguinha, pregando o evangelho para as pessoas. Outros que deixam sua pátria para ir morar em outros países, mas não é países luxuosos não, é países de dificuldade, lidando com malária, lidando com tantas limitações, somente com um objetivo: pregar o evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Que nessa noite, irmãos, nós possamos sair daqui hoje desprendidos das nossas próprias vidas, dizendo assim para o Senhor: papai, eu estou em tuas mãos,
Aquilo que o Senhor quiser da minha vida, eu estou pronto para servir. Eu estou, Senhor, disponível. Eu estou aqui livre. Eu sei que é de Ti, por meio de Ti, para Ti todas as coisas. Usa a minha vida como o Senhor quiser. Que nós possamos dizer isso hoje para o Senhor. Que nós possamos, irmãos, entender que esses homens, diante do chamado extraordinário sobre as suas vidas, eles abriram mão de tudo, até da sua própria existência aqui, por Jesus. E Natanael não foi diferente. Eu posso até imaginar as dores que esse homem sentiu. Às vezes nós vamos cortar uma carne e sai somente uma pontinha do dedinho, somente. Aquilo arde, aquilo dói, aquilo causa tanto sofrimento naquele momento ali. E é só um tampinho. Eu lembro que uma vez eu dei uma topada numa pedra que eu arranquei a cabeça do dedo, a pele, só a pele. E até hoje eu me lembro da dor. E ser amarrado. E com um instrumento cortante, ser retirado toda a pele do corpo, até que a pessoa chegue à morte. Meus irmãos, que chamado extraordinário foi esse, que leva alguém em sã consciência a passar por isso. Que o Senhor seja exaltado, queridos. Que o Senhor seja louvado a cada dia em nossa vida. Que sejamos diferentes em nossas concepções. Que nós possamos banhar de amor a nossa sinceridade, para não machucar o outro e nem para exprimir preconceitos guardados no coração. O Deus do amor derramou por um plano perfeito aquele que se sacrificou por nós. E hoje estamos aqui como filhos do Senhor, como noiva adornada, aguardando o grande dia. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé?